Fala, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre essa treta aí que rolou no STF entre o ministro Barroso e o João Plenário, o Gilmar Mendes. Bom, acredito que o membro mais conhecido do STF hoje em dia, talvez ali disputando bastante com a Carmen Lúcia, que ela tem aparecido bastante, é o Gilmar Mendes. Todo mundo já ouviu falar nesse cara, alguns podem até não saber quem ele é, mas já ouviram o nome desse cara. Tem ministro lá que você provavelmente nunca vai saber que é um ministro, porque, sei lá, o cara praticamente não aparece. O Gilmar Mendes está muito mais em evidência. Bom, daí o Gilmar Mendes, como parece ser um cara bem... Sabe, aquele cara que não aceita opiniões diferentes, aquele cara que é aquilo que ele falou e acabou, aquele cara que gosta de ouvir a própria voz, uma das pessoas que está sendo responsável por manter a discussão em pé sobre a condenação em segunda instância. Ele estava querendo passar para a terceira instância. Esse é um ministro responsável por isso. Uma das suas falas, ele acabou mencionando, porque eles discutem várias pautas, né? É uma pauta só, mas eles discutem vários assuntos em uma sessão só, e em algum determinado momento ele criticou uma atitude de um dos outros ministros, que foi o Barroso, que no caso foi o cara com quem ele discutiu. Os vídeos que têm circulado na internet não mostrou isso. O Gilmar Mendes criticou uma ação que o Barroso tomou, que ele concedeu habeas corpus a pessoas que trabalhavam em uma clínica clandestina de aborto. E não sei se foi posteriormente ou se foi antes disso, o ministro Barroso entendeu que interromper a gravidez voluntariamente até os 3 meses de gestação não é um problema, não é um crime. Daí rolou aquela notícia que você deve se lembrar de que o STF entende que o aborto até 3 meses de gestação vai ser legalizado. Bom, então, como ninguém gosta do Gilmar Mendes e apareceu um cara, sei lá, peitando ele, tá todo mundo falando agora. O ministro Barroso falou aquilo que estava engasgado na garganta do povo brasileiro. Pois bem, o ministro Barroso é o cara que, por exemplo, concedeu o indulto a criminosos condenados do Mensalão. Entre eles, José Dirceu, Delúbio Soares e José Genuíno. Está aqui a notícia. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, votou nesta quarta-feira a favor de absolver do crime de formação de quadrilha o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-tesoureiro Delúbio e o ex-presidente do PT, José Genuíno. É esse o cara que tá tirando da garganta aquilo que tá preso na garganta dos brasileiros? Desde quando esse camarada luta pelos direitos do povo brasileiro, está lá para nos representar? Primeiro, o cara foi indicado pela Dilma. Ele foi indicado pela Dilma, já começa por aí. Mas até aí os esquerdistas estão gostando, né? Segundo, no meio dessa discussão, onde o Gilmar Mendes estava criticando alguma das ações desse ministro Barroso, a palavra, você tem que entender que existe uma questão de ordem. Primeiro um fala, depois o outro fala. Que nem o debate de eleições da Globo. Quando um está falando, o outro fica quietinho e cala a boca. Então, a vez estava com o ministro Gilmar Mendes, o João Plenário. Daí ele falou alguma coisa sobre o ministro Barroso, ele simplesmente interrompeu o Gilmar Mendes. E ele interrompeu para falar o quê? Não, pô, o cara é o ministro do STF, o cara vai ter uma argumentação maneira, uma argumentação boa, vai saber retrucar aquilo que o Gilmar Mendes está falando. Ele simplesmente ficou ofendendo o Gilmar Mendes o tempo todo. Falou que o cara tinha ódio, tinha rancor, tinha indícios de psicopatia, foram as palavras que ele usou. E ficou, sei lá, uns 2 minutos falando que você não tem ideias, você é só um cara que destila ódio, que não sei o quê. Quer dizer, essa é a atitude que você espera de um ministro do STF? Sei lá, qual que é... Pensa na autoridade máxima do país. Pode não ser o STF, mas você pensa no STF, você pensa no presidente, você pensa no STF, você pensa no presidente do Senado. Então, quer dizer, pareceu uma discussão de Facebook. Renan, eu não gosto do seu canal destila. Não, você não pode falar isso no meu canal, você é feio, você é um psicopata. É assim que eu refuto o cara falar que o meu canal é ruim. Eu não falo, não, o meu canal tem isso de bom, tem isso de bom, tem isso de bom. Essas coisas que você tá falando que são ruins, eu não concordo. Por que eu não concordo? Não foi assim a argumentação, foi o cara estourando, o cara ficou bolado, ficou triste ali, e tem noção, o cara ainda falou que a atitude dele era feia. Pô, foram essas palavras que ele usou. Não, isso é uma atitude feia. Sei lá, o teu sobrinho de 6 anos discute melhor do que isso. Então, o ministro Barroso tirou aquilo que estava engasgado na garganta. Quer dizer, um cara que votou a favor do aborto,
soltou prisioneiros condenados do Mensalão. Lembra quando aquela galera do Mensalão, sei lá, saiu com 1/5 da pena? Ele foi um dos responsáveis. Ele entendeu que eles mereciam isso, porque um era réu primário, não oferecia riscos à sociedade. Aí tem um camarada lá que eu não sei se foi o Delúbio, sei lá, que a condenação dele foi ele pagar R$ 2.017 por mês até completar 2 milhões, que parece que foi o que ele roubou, ou foi a dívida estipulada dele. Quanto é que um cara que roubou o tanto que roubou durante o Mensalão pode ter de dificuldade em pagar R$ 2.017, mas ele entendeu que o cara precisava ser solto. Então, esse cara, assim como o Gilmar Mendes, nenhum dos dois me representam, porque tá óbvio, tá na cara que eles não estão ali, eles não têm preparo para fazer aquilo que eles estão fazendo. Talvez os caras tivessem sido bons advogados algum dia, tivessem sido bons juízes, conhecem a teoria muito bem, porque você vê eles discutindo, não, que o artigo 254 do inciso 3 da Constituição, que não sei o quê. Pô, muito bacana, significa que o cara estudou bastante, mas isso é o suficiente para você estar no STF? É um começo, mas o que eu vi ali, sinceramente, não me surpreendeu, muito pelo contrário, me decepcionou. E ver os brasileiros enaltecendo esse cara, meu Deus, ele falou aquilo que todo mundo queria falar. Eu queria falar algumas coisas para ele, eu quero saber que palhaçada é essa, que tipo de relato é esse que o ministro Barroso entendeu que interromper a gravidez até o 3º mês voluntariamente não é um problema. Mas, meu Deus, você fez direito ou você fez medicina? Você é cientista agora. Você sabe quando começa e quando termina a vida. A concepção da vida começa quando? A partir de quando o bebê começa a sentir dor. A partir de quando é moral ou imoral. É decisão dele isso? Você, população, você decidiu dar esse poder aos ministros do STF? Eu, pelo menos, não decidi. Eu não concordo com isso. E você?